Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Crom, pertencente à SL Web Radio. Este é o 9º programa de Os Iluminados, onde discussões proativas levam a infinitas possibilidades. Boa noite, Antônio Farjani. Boa noite, Maria Pereda. Boa noite a todos vocês que têm nos acompanhado todas as quintas-feiras às 21 horas e via YouTube. E como eu sempre digo, é um prazer estar com vocês, ouvintes, e estender os nossos pensamentos, nossas buscas por respostas e o entendimento daquilo que somos e, quem sabe, poderíamos ser. Esses programas foram pensados em um formato de simpósios sobre história, filosofia e ciência, sobre a ótica de dois livres pensadores em busca de novas maneiras de pensar a vida, o mundo e a nós mesmos. Eu sou Maria Pereda, química e PhD em farmacologia, atualmente dedicada ao caminho de levar informação, esclarecimento e diversão através da série de livros O Sol Negro. E eu sou Antônio Farjani, psicólogo, psicanalista, autor de várias obras sobre mitologia comparada e introdutor da astroteologia no Brasil com o livro Mistérios da Lua, de 2012. E nós nos consideramos pessoas comuns, em contemplação das múltiplas faces da realidade objetiva e subjetiva, daquilo que é aparente e daquilo que está oculto. A missão de todo filósofo é a de buscar a verdade. Portanto, quem a busca, não a tem. E como um dia disse André Gide, confia naqueles que buscam a verdade e suspeita daqueles que a encontraram. Nossa proposta consiste na conciliação da razão e do imaginário, para vislumbrar uma filosofia da complementariedade, não de exclusão, e assumir os eternos paradoxos da vida e do mundo que nos cerca. Quem mantém um caminho ancestral poderá governar a existência presente. Quem conhece o princípio ancestral encontrará a ordem do caminho. O assunto de hoje parece bem motivante, né, Maria? Sexo e iluminação. E para um tema assim, precisamos dar muitos dados valiosos. É com você, Farjani. Ok, vamos começar então. Mais uma vez, como tem acontecido em outros programas, começaremos no campo da cosmologia. No princípio, antes da criação, tudo era uma grande unidade. Uma divindade conhecida como aquele que não tem nome, nas antigas tradições, era a única coisa que existia. Essa unidade primordial carregava em si mesma os gérmenes de todas as coisas. Ainda não havia luz, nem tempo, nem espaço. O Uno, refletido nas águas do caos, revela-se como a divindade criadora. Como essa divindade primordial detinha em si mesma todas as polaridades, porque antes da criação é tudo unidade, né? Então as polaridades estão suspensas. Ela era descrita como andrógena. Todas as antigas divindades, descritas nas mais diversas traduções, eram consideradas originalmente andrógenas, de Zeus a Vishnu, de Odin a Shiva. Na Índia, Varuna era representado às vezes como masculino, às vezes como feminino, e em outras como andrógeno, representando a união dos opostos. Krishna também declarou: eu sou o pai e a mãe de todas as coisas. O criador dos astecas, Ometecutli, também era um andrógeno. Diz o mito que essa divindade começava uma dança criadora, comumente descrita como movimento giratório. Desse mesmo movimento giratório surge a multiplicidade. Imagine aqui uma força centrífuga expulsando tudo de um centro. E com isso surgiu a polaridade. Para criar o mundo dos fenômenos, a unidade original tem que se dividir em dois opostos que se expressam como luz e trevas, bem e mal, alto e baixo, espírito e matéria, vida e morte, ordem e desordem, causa e efeito, atividade e passividade e, adivinha, masculino e feminino, e assim por diante, que os chineses sabiamente resumiram na polaridade Yin e Yang. Provavelmente para não ter que falar tudo isso, né? Mais prático. Sem qualquer um desses polos, o universo sensível não poderia se manifestar. Então, veja se está claro para vocês, né? Antes da criação só existe uma unidade, o Deus Uno. Mas para o mundo ser criado, a divindade tem que fazer uma concessão e gerar a dualidade. Então, a dualidade é uma realidade? É, mas só a partir
do momento em que a divindade maior faz essa concessão para criar. Vamos tomar como ilustração a película de um filme cinematográfico. Imagine um filme desses antigos, né? Porque hoje é tudo digital. Todas as imagens contidas nesse filme, objetos, pessoas, paisagens, só poderão ser vistas se houver o contraste entre luz e sombra, que darão os contornos das figuras. Se eliminarmos a luz, obteremos uma total escuridão, não vamos enxergar nada. Porém, se eliminarmos a sombra, restará apenas uma tela branca e vazia à nossa frente. Ou seja, longe de ser adversárias, a luz e a sombra cooperam para que as imagens possam ser captadas por nossa visão. Ou, se pensarmos em termos cosmológicos, para que se manifestem as coisas sensíveis no plano material. Esse é o paradoxo da criação. Assim como um filme precisa ser manchado para mostrar paisagens, pessoas ou objetos, o mundo observável só poderá existir se Deus fizer obstáculo a si próprio a partir da divisão do um em dois, da unidade em dualidade. Adivinha como é que era o nome disso, Maria, para os judeus? Esse obstáculo chamava-se Shatan, né? Que o pessoal entendeu muito mal, né? Sim. E passou a entender a sombra como manifestação do mal. Acontece, meus amigos, que se não houver a sombra, vocês não vão ter contraste. Sem contraste você não enxerga nada. Né? Por isso que eu digo que o caminho é da integração das polaridades e não da sua separação. Exatamente. E esses teus comentários sobre a androginia divina, eles me recordam as primeiras palavras da Bíblia em hebraico, né? A Bíblia hebraica, que diz assim, Bereshit bara Elohim, onde a tradução mais comum é, no princípio, Deus cria. Mas a tradição hebraica, encontrada no Zoar, diz, na sabedoria Elohim cria. Elohim é uma palavra hebraica onde a raiz El é Deus e masculina. A forma feminina é Eloá, que significa deusa. Então, Elohim, ele é plural na visão mais radical hebraica e é vista como eles, sendo masculinos. Mas em outras versões não radicais, ou vamos chamar de ortodoxas, é entendido como a polaridade. Deuses e deusas, igual a masculino e feminino, necessária à criação. Assim, em contraste à visão de um Deus masculino, de barba e idoso, Deus deveria ter sido estabelecido como uma polaridade expressa pela unidade, tal e qual as representações andrógenas de religiões não de origem abrâmicas ou judaica cristã islâmica. Já que você mencionou a bipolaridade de Elohim, essa divindade cananeia tomada emprestada pela Bíblia, para variar, né? Acrescentaremos também Yahvé, ou como ele é mais conhecido aqui, Jeová. Né? O nome Jeová é composto de duas partes, Yah, o eterno masculino, e Rová, o princípio feminino, aliás, do qual foi tirado o nome de Eva. Portanto, a composição Yah-Rová designa androginia. Alguns até leem Yah-Rová como rainha do céu. Muita gente não vai gostar dessa visão de Jeová, né? A rainha do céu fica meio punk, né? Chamaram de Shekinah para ficar com uma versão feminina melhor, né? Ou seja, aquilo que entendemos como os princípios masculino e feminino são apenas uma dentre muitas outras formas de polaridade necessárias à criação do mundo observável. O gigantesco espetáculo chamado universo. A imagem preferida dos mitos, sob esta perspectiva do mito, é a da união entre um casal divino, da qual nascerão todas as criaturas. No Bhagavad Gita, o texto sagrado dos hindus, Krishna declara o seguinte: o universo é o grande ventre materno no qual lanço as sementes de todas as coisas e delas procedem todos os seres vivos de qualquer espécie. Essas sementes cósmicas de que fala Krishna são a potencialidade latente que dá origem a todas as formas do mundo manifesto. O eidos de Platão, que é a ideia, e a semina heron, a semente das coisas, dos romanos, também designam essas potências latentes lançadas pelo Espírito Criador no seio da grande mãe cósmica que os orientais chamavam de Mahaya. Se os cientistas de hoje soubessem ler essa frase de Krishna, eles iam ter que rever a noção de evolução. Mas vamos deixar para lá. No hinduísmo, esse princípio neutro original
chama-se Brahman, com esse N no final. Depois da geração dos opostos, ele passa a ser Brahma, masculino, o pai eterno, que fecunda Maya, a natureza virgem, que se multiplica indefinidamente através da criação. Ou seja, a unidade inicial se dispersa na pluralidade do cosmos. Assim surge o universo, quando aquilo que é uno se torna diverso. Esse encontro do Pai Celestial com a sua contraparte feminina, a natureza virgem, a Sofia dos gregos, é que gerou o mito dos semideuses que nascem de mães virgens. Todos eles. Fantástico. E cabe aqui acrescentar um elemento que é indispensável para entendermos o sentido místico da criação. O homem, como a força ativa, é o reflexo de Deus como Pai. A mulher, como a força receptiva, é o reflexo de Deus como mãe. E o sexo é a força que os une. Essas são as três forças que dão origem a toda a criação. E este é o fundamento do símbolo da Trindade. Uma das versões para esse símbolo, diga-se de passagem, que tem vários significados. A Trindade ela está presente em todas as religiões, como por exemplo, no hinduísmo temos Brahma, Vishnu e Shiva. No Egito, Osíris, Ísis e Horus. No Vishnu Purana, Nara, Nari e Viradi. Na Cabala temos Keter, que é a polaridade positiva, Shokima, que é a negativa, e Binah, que é a neutralidade. A Trindade é uma unidade de três que se expressam como um. Mas para criar esse um, ou a unidade, ou ainda chamado de o todo, se divide em dois, masculino e feminino. Este é o mistério do Espírito Santo, o fogo fecundado de Deus, simbolizado na Índia como Shiva Shakti, o poder criador e destruidor de Deus. A força que impulsiona toda a criação, em todos os níveis de existência, é a energia sexual. A energia sexual é simbolizada pelo fogo, pela água e pela luz. Pois é, Maria, esses três princípios que você mencionou, conhecidos vulgarmente como pai, mãe e filho, são funções cósmicas que podem ser definidas de muitas maneiras. O pai como mundo divino, a mãe como mundo natural e o filho como mundo humano. Ou simplesmente essência, substância e vida. Ou criação, conservação e destruição, que define a dinâmica do universo e assim por diante. Mas antes de partirmos para a descrição do significado mágico da sexualidade, precisaremos ainda conhecer mais um mito. Vamos lá para Platão agora. Platão descreveu simbolicamente os primeiros seres humanos como hermafroditas e de formato esférico. Eu estou dizendo simbolicamente, tá, gente? Porque é uma alegoria. Eles eram dotados de 4 pernas e 4 braços, representados pelos gigantes Ifialto e Otto. Como um dia eles ousaram querer alcançar os céus empilhando montanhas, Zeus enviou um raio que os dividiu em 2 metades, macho e fêmea. E aqui você vê que o mito da Torre de Babel não é assim tão original. Esse mesmo arquétipo aparece no mito bíblico em que Eva nasce do corpo de Adão. Nada mais do que a cisão do andrógeno primordial em 2 seres, macho e fêmea. Depois de narrar esses mitos, o que importa assinalar aqui é que a atração sexual, sob este ponto de vista arquetípico, é uma tentativa de recompor o andrógeno primordial, do qual um dia fizemos parte. A união entre o homem e uma mulher reconstitui essa criatura primeva que nos deu origem. Assim, podemos interpretar a atração sexual como uma forma particular de nostalgia que nos compele a recuperar uma plenitude perdida no início dos tempos. Perfeito, e é isso mesmo. E devido à separação e à ânsia de retorno ao todo integrado, é que existe o impulso sexual, sendo desta forma entendido como buscar a reintegração com o todo. Por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe para unir-se à sua esposa e a partir daí ser apenas uma carne. Mas agora vamos falar um pouco sobre a sacralidade do sexo. Vamos falar de sexo tântrico ou a história da sexualidade sagrada. Então, a primeira coisa que temos que observar aqui é o Tantra. Estudar o Tantra e entender primeiro a sua palavra, que em sânscrito pode ser traduzida como ferramenta para expansão, unir e reunir.
Trata-se de um caminho dentro da espiritualidade, praticado com um tratamento cerimonial e sagrado. O Tantra é possivelmente a mais antiga arte de sexualidade sagrada praticada atualmente. A verdadeira origem do Tantra é, por se dizer, incerta. As várias versões de sua origem incluem o Tantra como um sistema bem organizado de uma facção do hinduísmo. Outros dizem que é originário de sectos budistas, ainda os que defendem sua origem em pequenas vilas do nordeste da Índia. As mais antigas artes da sexualidade tântrica, que foram preservadas de maneira bastante completa, são as que ainda se chamam de sexologia tântrica e taoísta, existentes há vários milênios oficialmente. Os místicos do Oeste que exploraram a sexualidade sagrada na forma concebida de alquimia ou transmutação energética surgiram muito tempo depois. Entretanto, independente do nome da arte sagrada ou do tempo no qual foi praticada, os objetivos têm sempre sido os mesmos. As artes da sexualidade sagrada têm sempre sido cultuadas com a intenção de transformar pensamentos mundanos, sentimentos e energia para um estágio mais elevado, espiritualizado, experiência pessoal de união com a fonte divina, tornando-se o casal uno com ela. Alguns acreditam que o Tantra evoluiu da prática da yoga, e da mesma forma que o Tantra se refere à libertação e comunhão. De fato, muitas das posições sexuais desafiadoras, com certo grau de dificuldade de execução, são posturas da yoga para o despertar pessoal. As práticas Tantra foram preservadas nos escritos e desenhos do Kama Sutra, ao início da era cristã, e no Anangarhanga, uma coleção de trabalhos eróticos escritos por volta de 1100 d.C. Antes de você prosseguir com o Tantra, é importante registrar aqui que, desde épocas primitivas, entre os pagãos europeus, o sexo fazia parte da religião. A palavra Lust, nas antigas línguas germânicas, significava alegria religiosa. Hoje, em alemão e inglês, ela é traduzida como luxúria, pecado, né? O que nos mostra que os padres estavam continuamente atentos para acrescentar maldade aos conceitos pagãos. Em suas festas santificadas, os escandinavos cantavam canções que os cristãos chamavam de indecentes e vergonhosas, e dançavam com os quadris de um modo que os padres definiram como giros do sexo feminino. Essas danças eram consideradas essenciais para a fertilidade da terra e das mulheres. Aliás, você conhece a história da posição sexual chamada de posição missionária? Os missionários cristãos que se espalharam pelo mundo divulgando o cristianismo se empenharam bastante em erradicar todos os costumes pagãos. Eles se horrorizavam com a saudável e alegre sexualidade do povo e procuravam cerceá-la, ensinando-os que tudo o que eles faziam era pecado. Em dado momento, resolveu-se que a única posição sexual permitida seria aquela frente a frente, conhecida popularmente como papai e mamãe, por causa de suas interessantes características. Ela submetia a mulher ao homem, deixando-a permanentemente sob ele, e ainda dificultava o obsceno movimento de seus quadris. Por essa razão, a mulher branca europeia é tão dura para andar e dançar, em contraposição à mulher negra africana, por exemplo, que sofreu menos com esse tipo de controle. Na Índia, as meninas, isso na antiga Índia, né, hoje não sei, as meninas faziam exercícios para controlar seus quadris e a musculatura vaginal, dentre outras coisas para ampliar o prazer do homem e da mulher, desenvolvendo a capacidade de sucção do pênis e controle do pênis com sua musculatura circunvaginal, o chamado pompoarismo. Com o tempo, tudo isso foi sendo coibido até ser perdido graças à vigilância dos santarrões de plantão, inimigos de toda forma de prazer. Para os iniciados nos mistérios, o feminino era um conceito ao mesmo tempo carnal, místico e religioso. Sua energia e poder vinham da sua sexualidade e sabedoria, às vezes conhecida como a sabedoria da prostituta, que comentaremos mais adiante, obtida pelo conhecimento de Eros, o amor. Como conhecimento é poder, segredos dessa natureza propiciavam um poder sem igual. Portanto, representavam uma ameaça única para a Igreja e para todos os setores da cristandade.
A revelação, por natureza, é inimiga instintiva de toda forma de êxtase que não viesse da oração. E isso inclui o orgasmo, daí a pregação de que o sexo não deve ser utilizado para obtenção de prazer. O sexo só era, e em muitos casos ainda é, julgado aceitável entre aqueles cuja união era realizada com o intuito de procriar. Por essa razão, não existe um conceito cristão para o sexo como ato de prazer, não se fala disso em lugar algum, né? E muito menos como algo que possa trazer iluminação espiritual, como acontece no tantrismo ou na alquimia. Por isso é melhor voltar para o tantrismo, né, que é o pai da matéria. Exato. E vamos lá com a Maria, que sabe tudo sobre sexo. Tantra, por favor. Tá bom. Então, a mais pura forma do Tantra não foi passada para a escrita, mas somente em iniciações e instruções pessoais. Já o Kama Sutra, ele foi escrito por um homem nobre que entendia a vida existindo pela expressão do Dharma, que é a substância espiritual, Artha, que é desenvolvimento na matéria, e Kama, que é a substância sensual. Kama é entendido como a apreciação de objetos pelos 5 sentidos, auxiliado pela mente, junto à alma. Mesmo que o Tantra aparente ser uma arte de prazer sexual e o Kama Sutra um manual para posições sexuais, o real objetivo é cultivar amor e reverência pela pessoa da mesma prática. O Tantra ensina que a sexualidade sagrada é uma forma de intimidade profunda e de expansão de consciência, um caminho para encontrar a libertação das limitações e se juntar ao divino. Um escritor chamado Valerie Brooks, autor do livro Tantric Awakening, ou Despertar Tântrico, resume os estágios da arte do amor tântrico experienciado da seguinte maneira. O primeiro estágio é um estágio físico, onde a total concentração no prazer físico do momento tem que existir. O segundo estágio é um estágio emocional, imersão em pensamentos de amor e na divindade do parceiro ou parceira. O terceiro é um estágio espiritual, sentido a você mesmo e o parceiro, onde um sente o outro como uma simples unidade que está conectada ao Espírito Divino. Tantra não deve ser confundido com outras artes de sexualidade sagrada, incluindo a prática do taoísta. O Tantra da Índia e o taoísmo da China, eles são similares em alguns aspectos, mas são também distintos. Ambos envolvem um balanço entre as energias femininas e masculina. O que o Tantra chama de dança de Shiva Shakti, os taoístas chamam de balanço entre Yin e Yang. O Tantra e o taoísmo são uma fonte antiga da sagrada sexualidade. Tantra é uma arte, enquanto o taoísmo é uma ciência. No Tantra existe menos ênfase sobre o controle dos orgasmos e ejaculação. Ao contrário, existe um ênfase nas sensações orgásticas. Já no taoísmo, o controle da ejaculação é uma prática muito importante. Mas vamos para um outro aspecto aqui da religião, né? Então, o que é a mitologia e a religião antiga, Farjane? O que elas têm a nos dizer sobre a iluminação sexual? Bom, Maria, começando pela mitologia, para melhor entender a deusa mãe, eu vou mencionar uma divindade latina antiquíssima, que apesar de ter sido varrida do campo mítico religioso, continua muito lembrada entre nós e os demais povos latinos. Mas eu fiquei curiosa, qual que é o nome dela? Puta. O quê? Você pode repetir, acho que eu não entendi direito. Puta. Você tá falando sério? É o nome da deusa, eu não posso fazer nada. Tá bom, então explica o que essa senhora era. Então, eu te falo que ela é muito lembrada, principalmente no trânsito, a gente escuta bastante os jogos de futebol. Sem dúvida. Mas era uma deusa. Caramba. Então agora eu vou explicar. Puta é o nome de uma antiga deusa latina de fertilidade, cujo nome se refere à podadura. E é isso que talvez vá surpreender vocês. Os verbos putare, podar, e amputare, amputar, vêm do nome dela. Seu nome se tornou sinônimo de meretriz nas línguas latinas, até hoje, como português, espanhol, francês e italiano. De seu nome vieram igualmente termos como imputar, reputação, computação e, muito apropriadamente, deputado. Isso combina. Ele combinou muito bem. Uhum. A simbologia agrolunar sempre envolve simbologias de amputação,
relacionada à poda. A lua rege a poda. E também os cálculos, por ter sido a lua o primeiro instrumento de medida de tempo. Isso da lua como ser instrumento de medida de tempo é uma coisa belíssima, só que aqui a gente não vai ter espaço. Fica para a próxima. A raiz comum desses nomes vem da Índia. O termo védico puta, que significa pura ou santa, e no Avesta era Putika, um lago místico das águas do nascimento e da criação. O termo puteus designava um poço ou cisterna. Os romanos comuns eram enterrados em puticuli, que significava covas ou valas, e que, como todos os túmulos, simbolizavam o ventre da mãe terra. A prostituta era a imagem obscura da deusa mãe, representada por uma prostituta nas antigas tradições e por sua qualidade de gerar sozinha sem um esposo. Essa mudança da imagem das deusas mães e da fertilidade para a condição de prostitutas acontece na transição da religião matriarcal para as religiões patriarcais, quando a generosa mãe universal que gera toda a vida por si mesma passa a ser execrada por não ter um marido. Em termos mais simples, aos olhos do patriarcado, a mulher não submetida a um homem torna-se uma ameaça e alvo de desprezo e vitupérios. Os votos de submissão exigidos no casamento foram a fórmula encontrada pela religião patriarcal de fazer a mulher jurar que vai abdicar de sua liberdade e do poder do feminino. Sabe por quê? Por medo. As religiões patriarcais morrem de medo de que as mulheres redescubram seu poder perdido. Um bom exemplo do significado pejorativo dado aos costumes matriarcais está nas Horai, as sacerdotisas que faziam a dança das horas, mais especificamente as horas noturnas. Das Horais, ou Hor, como eram chamadas essas sacerdotisas no Oriente Médio, a língua inglesa criou o termo whore para designar as prostitutas. Caramba, eu tô aprendendo um monte hoje. Isso também aconteceu no judaísmo, não é mesmo? Sem dúvida. Um sinal emblemático da profunda penetração das assim chamadas religiões pagãs entre os judeus é a prática da prostituição sagrada no próprio Templo de Jerusalém, que era palco de orgias, enquanto as hierodulas, as prostitutas sagradas, dispunham de alojamentos próprios dentro do templo e teciam vestes para a deusa Azerat, antiga esposa de Jeová. A própria Bíblia admite que a prostituição sagrada chegou a ser praticada no Templo de Jerusalém e era tão familiar aos judeus que as escrituras usam duas palavras para se referir às meretrizes. A palavra zoná se refere à prostituta comum, enquanto o termo kedesha, consagrada, como no grego hierodula, ou hieródula, denomina prostituta dedicada à divindade. Quer dizer, esse costume era tão enraizado no Templo de Jerusalém que eles desenvolveram dois vocábulos para se referir a diferentes classificações da prostituta. Interessantemente, a gente está aprendendo aqui a origem de muitas palavras que a gente usa de maneira, digamos assim, totalmente distorcida, como é comum no mundo hoje, né? E falando um pouquinho disso, né, o Zohar, livro considerado como sagrado pelos místicos hebreus, diz que a excitação inferior desperta a excitação superior. Embaixo, homem e mulher se unem e todos os mundos são abençoados. Interessante que isso está dentro de, tudo bem, uma sabedoria antiga, mística hebraica, mas no judaísmo é visto e aplicado de maneira diferente. Existe também a repressão, embora o Zohar, né, o livro do esplendor, mostra exatamente o contrário, né? Mas explique melhor a finalidade sagrada dessa atividade, Farjane. Pois é, os gregos chamavam de hieros gamos, né, que era a união sagrada, entre os princípios masculino e feminino, era o significado final daquilo que se denominava prostituição no templo, onde o homem visitava uma sacerdotisa para receber a gnose, para experimentar o divino por si mesmo através do sexo. Significativamente, a palavra original para sacerdotisa, hierodula, significa também serva sagrada. O sentido dessa palavra como prostituta, com todo o prejuízo moral que ela detém, foi impingida por uma tradução da era vitoriana. Mais ainda,
A serva desse templo, ao contrário da prostituta comum, tinha total controle da situação e do homem que a visitava. Ela era como uma mestra, e ambos eram beneficiados com poderes físicos, espirituais e mágicos. O corpo da sacerdotisa tornava-se simbolicamente um portal para se chegar até os deuses. Não só a prostituição no templo proporcionava iluminação espiritual, como sem o conhecimento da hierodula, o homem permaneceria espiritualmente incompleto. Por si mesmo, o homem tinha pouca esperança de alcançar o êxtase proporcionado pelo contato com Deus ou deuses, enquanto as mulheres não necessitavam de nenhuma cerimônia. Para os pagãos, as mulheres viviam naturalmente o contato com o divino. Isso se deve por uma simples razão: toda mulher traz dentro do seu ventre o segredo da criação. Belíssimo. E assim tem que ser visto. Isso combina perfeitamente com o que se diz no tantrismo. A palavra tântrica para designar uma prostituta sagrada era Veshya, provável origem dos nomes mais antigos da deusa na Grécia e em Roma, Hestia ou Vesta, ou a Mãe Terra, servidos por virgens vestais, que eram originalmente sacerdotisas e que podemos dizer, nesse caso, então, com essa outra conotação, prostitutas. Mas para falar do significado mágico do sexo, temos que lembrar que durante a Idade Média, a arte da sexualidade sagrada era conhecida como alquimia, comumente ligada à expressão casamento alquímico. Essa ciência sagrada sempre foi conhecida pelo desejo de transmutar metais em ouro. Entretanto, muitas metáforas eram usadas pelos alquimistas e, por vezes, elas se referiam à sexualidade sagrada. Eles estavam descrevendo a base da transmutação, energia sexual elevada ao nível da alma através dos orgasmos. Uma ferramenta comumente usada pelos alquimistas era o conjunto, que os químicos usam até hoje, do almofariz com o pistilo, representando a magia sexual ou sexo alquímico pelo uso de um lingam, que é um pênis, representado pelo almofariz, e o ione, que é representada como vagina, que é o vaso onde você vai misturar ou vai pulverizar plantas ou pós utilizando o almofariz no vaso, que é o ione, que é o pistilo com o seu almofariz. Então, aqui a atividade de moer o material com essas ferramentas representava a união das duas polaridades. No final, esses símbolos, eles elucidam a mente criativa, ativando o espaço receptivo, justamente como o Espírito de Deus moveu-se sobre a face das profundezas. Então, quando duas pessoas se unem sexualmente, a polaridade ela é equilibrada e aumentada. Uma tremenda energia é ativada, permeando o casal com o poder de criar. Esse é o fogo do Espírito Santo, demonstrado pelas labaredas de fogo que percorrem a coluna vertebral do casal em sentido ao chakra da coroa. Nesse momento, o casal aprecia a árvore do conhecimento, o saber. Para os gnósticos, conquistar o desejo do orgasmo é conquistar a serpente de Eva. Diz o Evangelho de Tomé, capítulo 22. Quando um homem e uma mulher se unem neste matrimônio, eles adentram no reino. Pois é, e as prostitutas sagradas detinham um grande prestígio na comunidade em que elas viviam. Como as devadases dos templos hindus, as prostitutas sacerdotisas seriam as doadoras da graça da deusa em antigos templos do Oriente Médio. E isso era merecido, elas eram sábias. Elas eram muitas vezes conhecidas como caritas ou graças, combinação única de beleza e bondade, que mais tarde foi traduzida como caridade. Sua equivalente hindu era karuna, e uma combinação de amor materno, a ternura, o conforto, iluminação mística e sexual. Aliás, eu lembrei aqui, ia quase esquecendo, você sabe que o nome meretriz também vem de merere, do latim, que significa merecer, está ligado à palavra mérito. O poeta grego Hesíodo disse que a magia sensual das prostitutas sagradas, ou horai, suavizava o comportamento dos homens. As antigas meretrizes muitas vezes detinham elevado estatuto social e eram reverenciadas por seu conhecimento. Como representantes da Rainha do Céu, na Palestina chamadas Kadeshet,
a grande prostituta, as meretrizes eram homenageadas como rainhas em centros de conhecimento na Grécia e na Ásia Menor. Algumas até se tornaram de fato rainhas. A imperatriz Teodora, esposa de Justiniano, um santo cristão da Igreja Ortodoxa, era inicialmente uma prostituta do templo. Santa Helena, mãe de Constantino o Grande, foi uma prostituta antes de se tornar imperatriz e santa. Helena, a companheira do famoso místico, conhecido no Novo Testamento como Simão, mago, tinha sido prostituta e era por ele comparada a Sofia, a sabedoria divina e criadora dos gregos. O jeito que a tradição cristã encontrou de manter esse mistério na história de Jesus foi criar a ideia de que Maria Madalena, sua suposta companheira segundo os gnósticos, tinha sido prostituta em Magdala. Até recentemente no Egito ainda existia uma classe de mulheres chamada Gazie, prostitutas sagradas, que eram muito honradas no templo dos mamelucos e destinadas como noivas quando seu período de serviço se encerrava. Prostitutas do templo eram reverenciadas como curadoras de doenças. Um provérbio sufi sugere que a vagina tem propriedades curativas. As secreções da mulher teriam virtudes medicinais e a sua saliva poderia realizar curas. A passagem do Evangelho de Marcos, em que Jesus cura um cego com sua saliva, foi copiada de uma tradição matriarcal e por isso pode ser comprovado em uma antiquíssima tabuleta de argila encontrada em Nínive, na antiga Síria, onde se lê que doenças oculares podiam ser curadas pela saliva de uma prostituta. As prostitutas também eram feiticeiras, profetas, profetisas e videntes. A palavra hebraica zoná designa tanto a prostituta quanto uma profetisa. Mesmo quando os gregos reduziram as esposas ao estatuto de escravas, as héteras ou cortesãs permaneceram legal e politicamente iguais aos homens. Isso não é uma coisa que se aprende muito no livro de história, né? Nada. Segundo alguns estudiosos, se dizia que Aspásia, uma hétera e companheira de Péricles, grande governante de Atenas, chegava a tomar decisões políticas através de seu parceiro. Em suma, as prostitutas eram representantes terrenas da grande deusa-mãe, a grande virgem, e virgem no seu significado original significa só uma mulher não submetida ao macho, e ao mesmo tempo ela era a grande meretriz, pois apesar de gerar todos os seres, não tinha marido. Poxa, quando você mencionou a Maria Madalena, eu me lembrei de uma coisa. O nome Magdalena significa a do templo torre. O templo de Jerusalém tinha uma torre tripla, em que representava a tríplice divindade, e uma delas levava o nome da rainha Mariamne, uma encarnação simbólica da deusa Mari. Essa era a mesma Mariamne, Miriam ou Maria, que tomava o representante do princípio masculino como seu amante para gerar o verbo divino. Localizou, né? É, perfeita, né? Então, a torre, né, com a sua forma fálica, aliada à sua concavidade, é um símbolo do masculino feminino e costuma representar uma virgem ou sacerdotisa ou seu local de encontro com a divindade masculina para efetuar o hieros gamos, o matrimônio sagrado. Na mitologia grega, Danae, mãe de Perseu, foi fecundada por Zeus, que a visitou numa torre de bronze sob a forma de uma chuva de ouro. Os rituais sexuais existem desde os primórdios da humanidade e estiveram presentes em todas as grandes culturas. As primeiras referências a eles, e também a mais famosa, é o matrimônio sagrado, ritual realizado na Suméria 5.500 anos atrás, que se tem registro, né? Nele, a alta sacerdotisa assumiu o papel da grande deusa Inanna e fazia sexo com o rei ou imperador diante de toda a corte, que assumiu o papel do deus Dumuzi para mostrar sua aceitação pela deusa como governante justo daquela região. O símbolo dessa união era um chifre, também chamado de cornucópia, uma referência clara à vagina da grande deusa em sua abertura e ao falo do grande deus em seu chifre, do qual brotavam frutas, verduras e toda a fartura dos campos, uma associação entre os rituais sexuais de fertilidade e as colheitas que se originavam das plantações energizadas por eles.
o símbolo da cornucópia, foi eternizado na mitologia grega através dos ritos dionísios e mantém-se até os dias de hoje como símbolo de fartura. Isso a gente vê nos Estados Unidos, vê na Europa. A cornucópia é um festival que ainda se mantém só como comida, onde se serve esses cornucópias cheios de frutas, e são tortas e doces, né? Exatamente, você percebe como ficou? Assim, no programa anterior falamos do carnaval, né? Sim. E mostramos como toda uma simbologia foi perdida e as pessoas passaram a fazer tudo inconscientemente. Elas Pois comem bem, doces todo dia. Essa festa maravilhosa de fertilidade na Terra foi transformada numa comilança indiscriminada. Exato. E ainda tem gente que tem cara de pau de dizer que os pagãos é que eram os degenerados, né? Pois é. Quando na verdade somos nós, né? Nós que fizemos da prostituição isso que ela é, né? Ela perdeu o seu sentido. E nós que transformamos o Natal, por exemplo, numa festa de comilança e de consumismo. Exato. Somos nós os pervertidos. Isso, né? O que ocorre hoje no grande nível de estupros que temos é por causa da repressão, a inversão do valor sexual, tornando então uma coisa que é um crime, né? Ou seja, as pessoas acabam gerando crimes, os homens acabam gerando estupros por causa da repressão que torna então o ato dessa forma animalesco, e ele perdeu a sua sacralidade. E principalmente, Maria, sabe por quê? Porque os homens de hoje não têm mais a mestra. Como eles não têm mais a mestra, eles olham a mulher como se fosse um homem sem pênis. Pois é. Tá? Muito bem. A partir da associação do matrimônio sagrado como um ritual de fertilidade, vou citar um fragmento aqui de uma obra de Ésquilo que diz o seguinte: o santo céu anseia penetrar a terra, e a terra é tomada pelo desejo desse matrimônio. A chuva jorra do amante, o céu, impregna a terra, e ela gera os mortais, o alimento para as feras e os frutos de Deméter. Parou aqui, então aqui eu vou comentar, né? E aqui então teremos de introduzir mais um tema para fechar o nosso pequeno estudo sobre o significado sagrado do sexo, que é o tema da deusa adormecida. Para os hindus, todo o universo criado consiste na emanação da essência divina. Os orientais entendem que o mundo não passa de um sonho de Deus. Dentre outras imagens alegóricas, os hindus simbolizaram Deus como um esposo e a criação como uma esposa que dorme. O mundo manifesto, entorpecido pelas ilusões do plano material, esquece-se de sua origem divina até que seja despertado ciclicamente por seu próprio Criador. Esse despertar simbólico equivaleria à volta ao imanifesto daquilo que estava manifestado, o retorno à imortalidade daquilo que era mortal. Em termos cosmológicos, significa o fim do mundo e sua consequente recriação. Na Índia, o princípio masculino era chamado Nara e o feminino era Nari. O poeta hindu Vinasnati escreveu o seguinte verso: um beijo de Nara nos lábios de Nari e toda a natureza desperta radiosa. O próprio Jesus se refere a si mesmo como o esposo em algumas de suas parábolas, e o reino de Deus também é comparado às núpcias. Essa alegoria do semideus como noivo vem da Grécia, de novo, onde Dioniso ou Baco também era referido nos rituais como o noivo divino e transformava ritualmente água em vinho. Já ouviu essa história, Maria? Hoje alguém já me contou. Pois é, por ocasião da sua chegada anual a Atenas, Dionísio era chamado o noivo e suas núpcias com a rainha da cidade, que representava a deusa, era celebrado ritualmente como matrimônio sagrado. O mito da mulher, ou deusa adormecida, tem uma profunda simbologia que explicaremos aqui adiante. Na mitologia nórdica, Odin condenou a valquíria Brunhilde a viver a vida de uma mulher mortal, aprisionando-a em um castelo remoto no topo do monte Indarsjal, onde ela dorme cercada por um anel de chamas até qualquer homem resgatá-la e se casar com ela. Este mesmo tema, reelaborado dos contos de fadas, aparece nos contos de Branca de Neve e da Bela Adormecida, nos quais uma jovem morta ou adormecida é trazida de volta à consciência depois de um beijo dado pelo príncipe que por ela se apaixona. Como sempre, os contos de fadas se revelam um depósito de antigos mistérios e por abrigar esses conteúdos sagrados, essas histórias nunca são esquecidas e as pessoas jamais se cansam delas. É por isso que eu digo que hoje em dia o que nós temos é uma
infusão da distorção em cima de tudo, incluso do sexo, onde nós temos, ao contrário, o hipersexo. Hoje tudo é sexualizado, tudo é excitável, mas de uma forma totalmente carnal, não ligada ao divino. A beleza se perdeu, a ligação com Deus se perdeu. Esse hipersexo é apenas mecânico e isso é a tristeza que temos que resgatar com a informação da forma como estamos fazendo aqui. Sim, é sempre esse caminho. Tudo está sendo dessacralizado. Tudo perdeu o seu significado profundo. Mas agora vamos fazer um resumo da simbologia do mito da deusa despertada pelo seu divino amante. Pensem vocês, por exemplo, na Branca de Neve, né, que o príncipe vem lá, dá um beijo nela e ela levanta. Essa cena é um arquétipo da criação do mundo, da recriação do mundo, no caso. E nós vamos fazer uma interpretação em vários andares, que nem eu fiz lá no Carnaval. No plano cósmico, a deusa adormecida representa o mundo material, que se esqueceu de sua origem divina. O mundo material é um grande sonho de Deus e por isso ele é considerado pelos hindus como uma grande ilusão. Ele é despertado no final dos tempos, quando tudo deverá ser renovado pela eterna dança de Shiva. Já no plano mítico, dentro da simbologia agrária, a deusa adormecida representa a natureza em seu estado de letargia por causa do inverno. Assim, o beijo de Nara nos lábios de Nari, que comentei acima, representa a volta do divino amante da deusa, sob a forma do sol da primavera, que vai ressuscitar com seus raios toda a natureza. Ainda no plano mítico, agora na simbologia astronômica, a deusa adormecida representa a lua minguante e nova, privada da luz de seu divino amante, o sol. Qualquer mito de ressurreição deve ser celebrado no reencontro celeste entre o sol e a lua, ao nascer da primeira lua cheia depois da data sagrada que está para ser celebrada. Por isso, a Páscoa cristã é celebrada somente depois da primeira lua cheia após o equinócio de março, mas isso nós explicaremos melhor no outro dia. Esse tema da ressurreição sob o ponto de vista astronômico é o assunto central do meu livro Mistérios da Lua. Por último, o sentido místico. Dentro de nós, essa noiva adormecida, focaliza aí Branca de Neve, tá, Maria? A Branca de Neve adormecida é psique, a alma profana, que se encontra inconsciente de sua origem divina e precisa efetuar uma peregrinação purificadora pelo mundo dos sentidos antes de reencontrar o seu divino amante, o espírito, que é a nossa parte imortal. Esse processo foi chamado de iniciação nas religiões de mistérios. Do ponto de vista esotérico, a hierogamia, que é esse casamento sagrado, pode ser interpretada como a síntese entre os polos masculino e feminino da alma humana, que deve ser obtida pelo iniciado. O casamento dos heróis dos mitos e dos príncipes e princesas nos contos de fada, sob esta perspectiva, simboliza o encontro dos opostos que acontece na iniciação, que reedita o andrógeno primordial. Ou seja, o nosso impulso sexual, ao sentirmos atração pelo sexo oposto, é como se nós estivéssemos ansiando por uma unidade que foi perdida na criação. É um gesto nostálgico, belíssimo e sagrado, porque ao ser realizado, ele complementa uma realidade perdida. Nas iniciações aos mistérios, o iniciado era muitas vezes retratado como a noiva de Osíris Dioniso. A iniciação era realizada em câmaras nupciais simbólicas que foram descobertas pelos arqueólogos em santuários pagãos. Um antigo afresco mostra cenas em que os candidatos à iniciação eram vestidos como noivas. Depois da iniciação, eles eram saudados como as noivas simbólicas do deus que era ali venerado. Daí você vê que as referências que Jesus faz a si mesmo tem origem gnóstica, que por sua vez bebeu na fonte dos antigos mistérios pagãos, e por isso ele chama a si mesmo de noivo. Pois é, informação, conhecimento perdido, mas como estamos com o tempo estourado, eu vou direto à pergunta, e o que você diria agora para encerrar nosso programa rapidamente? Nos outros programas eu já havia dito que a celebração do sagrado consiste sempre em imitar o gesto dos deuses, e este é o caso do matrimônio sagrado. As cerimônias comuns de casamento reproduzem esse arquétipo, no qual o noivo e a noiva representam respectivamente o princípio masculino e o princípio feminino que se unem para gerar o universo. O filho que surgirá dessa união será, por sua vez, um símbolo do Logos divino que consumará a obra da criação.
Os antigos diziam que uma união somente produziria frutos se estivesse identificada a esse evento divino. Como para o pensamento de nossos ancestrais nada podia ser real fora do sagrado, quando um casal engendra um filho, não são eles próprios, mas os deuses que se encontram através deles naquele momento, pois só a divindade pode gerar. Por esse motivo, o herói, como figura exemplar, é sempre filho de uma divindade. A mãe é vulgarmente apresentada como mortal, mas este é um recurso de se acentuar o encontro entre o humano e o supra-humano, representados assim respectivamente pela terra e pelo céu. Assim, os semideuses da antiguidade, em grande parte das vezes, são descritos como filhos de um deus e de uma virgem. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Pois é, nada se cria, tudo se recria, né? E a gente vai perdendo conhecimento. E nosso papel aqui nesse programa é resgatar um pouquinho disso que foi perdido. Né? Mas antes de terminar nosso programa com a leitura de alguns versos, vamos deixar os nossos contatos rapidamente aqui. Então, eu sou Maria Pereda. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar pela página do Facebook, /O Sol Negro Livro, ou ainda conhecer a obra melhor em www.solnegro.com.br ou pelo canal do YouTube, chamado de tudo junto, O Sol Negro 11. Fajani? E quem quiser falar comigo, eu não sei se alguém ainda vai querer falar com a gente depois de tudo isso, essa barbaridade que a gente fez, né? Mas se sobrou alguém, né, que quiser falar conosco, pode enviar um e-mail para astroteologia@gmail.com ou acessar o Facebook na página Antônio Farjani, _autor. O meu livro Mistérios da Lua está nas grandes livrarias, pronto para escandalizar as pessoas, né? E na internet basta buscá-lo pelo nome, mais o meu sobrenome, e juntamente com o Mistério da Lua ele aparece para você averiguar. Todos os outros meus livros estão na Amazon.com, onde vocês poderão ler trechos deles. E agora, vamos encerrar com alguns versos do Cântico dos Cânticos, no qual o amante e a amada representam esses dois princípios em estado de completo enamoramento. Muito obrigada, então, aqui pessoal. Boa noite para vocês e fiquem com os versos do Cântico dos Cânticos. Obrigada para quem esteve nos ouvindo. Tchau, tchau. Tu és bela, minha querida. Tu és formosa. Por trás do teu véu, os teus olhos são como pombas. Teus cabelos são como um rebanho de cabras descendo impetuosas pela montanha de Galahad. Teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas que sobem do banho. Cada uma leva 2 cordeirinhos gêmeos e nenhuma há estéril entre elas. Teus lábios são como um fio de púrpura e graciosa é a tua boca. Tua face é como um pedaço de romã deixado debaixo do teu véu. O teu pescoço é semelhante à torre de Davi, e teus 2 seios são como 2 filhotes gêmeos de uma gazela pastando entre os lírios.